Os riscos biológicos que estão presentes, como os vírus, bactérias, fungos, não são fungos, são fungos, parasitas, bacilos e riquicitas. Bem, o vírus, bactérias e fungos, parasitas, todos esses você vai encontrar muito nos trabalhos que são realizados em hospitais, em limpezas. Então, esses riscos biológicos são os riscos mais difíceis para a gente combater, que é o risco natural que existe no ambiente. O grupo 4, amarelo, riscos ergonômicos, esforço físicos intenso, levantamento de transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos e noturnos, jornadas de trabalhos prolongadas, monotonia e repetitividade, né? Você tem que ver que você não pode ter um trabalho monótono, né? E muito repetitivo, ele provoca também alguns riscos, causadores de estresse e físicos ou psicofísicos. O que é que acontece? O risco ergonômico, que vocês vão ter uma palestra aqui com um ergonomista hoje, vocês podem explorar isso, ele vê muito o tipo de postura que o funcionário está trabalhando, como é que ele está sentando, como é que ele está trabalhando em pé, se ele está trabalhando em pé muito tempo, se aquela jornada de trabalho ele está extensiva demais. O que é que diz a lei? A lei diz que as horas extras só podem ser no máximo 2 horas após a sua atividade normal e com um descanso de 11 horas após a sua saída. Então vocês têm que ter esse cuidado para não estar colocando o funcionário exposto a trabalhar demais com esses riscos. O grupo azul, risco de acidentes, arranjos físicos inadequados, são aqueles locais jogados, muita coisa jogada. Arranjos físicos, máquinas e equipamentos sem proteções, ferramentas inadequadas ou defeituosas, aquelas ferramentas que são feitas de improviso, não pode acontecer. Iluminação inadequada, eu estou num local que trabalho com produtos que são mínimos e não tem uma iluminação, eu forço minha vista, isso é problema, isso é um risco. Eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenagens peçonhentos, né? São aqueles animais que estão ali no local e eu estou trabalhando em cima disso, eu tenho tudo isso. Situações de risco que poderão contribuir para acidentes. O que é que acontece, gente? Dentro do risco de ruído, existe uma tabela que a gente trabalha em cima desses riscos. Que essa tabela a gente chama de tabela de decibéis, referente de decibéis. Níveis de ruído, certo? Quando é que a gente pode trabalhar em cima disso? 85 decibéis é o limite máximo para se trabalhar durante 8 horas. Fiz a aferição no decibilímetro, que vocês vão conhecer daqui a pouco esse equipamento. E lá está dando 100 decibéis. Então eu estou com 15 decibéis a mais. O que é que eu vou fazer para eliminar esse risco? Primeiro eu tenho que pensar na proteção coletiva. Tem como eu eliminar o ruído dessa máquina? Tem como eu eliminar esse ruído nessa máquina fazendo um enclausuramento? Não, não tem. Então eu vou fornecer o produto auricular. Aí você tem a tabela, 85 decibéis, 7 horas, e aí você vai. No máximo que existe, né, até agora que a gente verificou, é 115 decibéis. Que o ser humano só pode suportar 115 decibéis até 7 minutos. Então vocês têm que ter bem essa tabela. Essa tabela tem que andar com vocês muito. Então vocês têm que verificar quais são os horários que o funcionário está trabalhando, se o protetor auricular está sendo eficaz para manter os 85 decibéis e tudo isso que vai acontecer para vocês. Será que a gente tem alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, professor do Polo Recife. O aluno Fábio, ele quer saber que NR é esta? NR9. NR9, que é PPRA. A NR9 tem a tabela de decibéis e a gente trabalha em cima dele. NR9. Então, alguns instrumentos que a gente trabalha de medições. Decibilímetros. É esse equipamentozinho aí que a gente tem. Esse decibilímetro, se você der uma olhada nele, ele tem esse microfone na frente. Então, se você vai fazer uma medição,
você coloca esse medidor na frente do ruído e faz a medição da frente. Se você vai para a lateral, você tem que botar medição lateral esquerda, medição lateral direita. E você vai ver que são ruídos diferentes. Vai para trás do equipamento e bota medição traseira do equipamento. Então você tem que usar esse decibelímetro dessa forma. Não é simplesmente chegar e encostar na máquina e deu 100 decibéis. Sim, mas o trabalhador trabalha do lado direito da máquina. Então você tem que visualizar também o lado que o trabalhador tem, que ele vai estar exposto a esse ruído. O decibelímetro é um equipamento eletrônico que mede os níveis de pressões sonoras, certo? Essa é a definição dele. Outro equipamento, luxímetro, é o que mede a luminosidade do ambiente. É o que vai medir se o ambiente tem a possibilidade de trabalho ou não. Ah, como é que eu posso saber se a luminosidade do ambiente está boa ou não está? Na própria NR9 tem uma tabela de luminosidade que você pode acompanhar se realmente está no nível certo de luminosidade ou não. Tem aqueles funcionários também que é o seguinte: trabalho com computador. Meu ambiente de trabalho é esse. E tem uma luz em cima dele, porque essa luz já foi estudada, que essa luz vai diminuir o reflexo na vista do cidadão. Ah, mas eu não gosto não, é muita claridade. Aí puxa ele, deixa lá atrás. A luminosidade, quando a gente vai medir naquele local, dá inferior. Ah, porque a minha vista só está cansada. Por que está cansada? Não sei. Porque esse computador não presta. Não é o computador não presta, é porque você não respeitou o local certo que foi feita a medição. Então, puxa a cadeira. A gente na NR não diz ali cumprir, fazer cumprir. Então, puxa a cadeira dele, puxa a mesa e diz assim: o seu lugar de trabalho é esse, você tem que cumprir isso. Ah, mas fica muito ruim, é muito claro aqui, essa luz esquenta muito. Amigo, me desculpe, mas você tem que cumprir a determinação da empresa. O luxímetro determina a intensidade da luz visível a que atinge a superfície da unidade de medida, que é a luz. Se eu vou efetuar uma medição no ambiente aberto, eu tenho que me preocupar que eu vou ter a luminosidade natural e artificial. Então eu tenho que botar no PPRA se a medição foi feita com luz natural ou artificial. Então tudo isso tem que ser feito. Outro instrumento que a gente mede o ruído também é o dosímetro. Esse equipamento que a gente coloca ali perto do ouvido do funcionário, mais próximo do ouvido dele. Então aí tem um exemplo aí. Billy, bota por favor aí, no slide, por favor, Billy. Então esse equipamento ele fica no bolso ou então no cinto do funcionário e fica mais próximo ao ouvido dele. Então a gente vai ter a medição real próximo ao ouvido do funcionário. É aquele funcionário que trabalha andando muito, que vai para um setor, vai para outro. Então esse tipo de funcionário é ideal fazer com o dosímetro. O dosímetro segue basicamente a mesma especificação do medidores de níveis de pressão, que é o decibelímetro. Os dois têm a mesma função. Outra instrumentação é o termômetro de globo, que é onde mede a temperatura do ambiente. O que é que acontece esse termômetro de globo? Você tem que colocar ele no ambiente, no local onde o trabalhador está. E não simplesmente, ele trabalha em céu aberto. Trabalha. Mas tem alguma telha que está sobre ele, ele é carpinteiro e trabalha nesse setor aqui. O setor é céu aberto, mas tem uma proteção. Eu tenho que fazer embaixo dessa proteção. Ah, mas não vai medir o calor. Não estou medindo o calor, estou medindo o ambiente. Não é para botar no sol para dizer que tem a quantidade de luminosidade de calor acima do normal. Não posso fazer isso. Então o termômetro de globo ele tem isso. É composto de uma esfera oca, de cobre, com aproximadamente 15 centímetros de diâmetro e 1 milímetro de espessura, pintada extremamente esfera. A leitura correta é obtida após 30 minutos de estabilização do aparelho. Então, após 30 minutos que ele está ali parado, aí sim é que você vai ter uma medição correta.